meu nome é João, tenho 28 anos, sou um homem cis gay e eu já frequentei bastante espaços públicos de esporte, já fui muito a estádio, mas atualmente não frequento mais. O que é o esporte na sua vida hoje? Olha, o esporte representa muita coisa pra mim, assim. Eu acho que o esporte, inicialmente, eu comecei a gostar de futebol por causa da minha família. Eu queria estar mais próximo deles e eu acho que por ser gay eu nunca tinha tanta essa proximidade com eles, assim. Eu queria alguma coisa que eu tivesse em comum. Então eu pensei, não, vou começar a gostar de futebol. Legal. E aí eu comecei a torcer Ceará, né? Porque a minha família é toda Ceará. Então eu acho que inicialmente o esporte apresentou pra mim essa busca por conexões, né? Caramba. E é uma coisa que bate sempre na minha cabeça quando eu falo sobre esporte, porque o esporte apresenta muito sobre conexão e sobre representação também, né? Quais esportes você normalmente acompanha, pratica ou assiste, seja em casa ou em espaços esportivos? Olha, atualmente é futebol. Se eu for pagar assim, as Olimpíadas, eu acompanhei alguns esportes das Olimpíadas, mas é realmente futebol. Eu gosto muito de acompanhar séries A, B, C e D. Eu leio muito, assim. Que legal. Tipo, eu acho que eu nunca... Tu não tem noção, assim, do tanto que eu... Mas eu gosto muito de acompanhar todas as divisões. E não só o Ceará. Eu acompanho... Tava vendo muitos jogos do Fortaleza. Caramba. Eu tava torcendo, assim, pro Fortaleza, porque... Eu acho que eu sou muito time futebol cearense. Quando for Fortaleza Ceará, eu serei Ceará. Mas, assim, eu tava... Tipo, achando incrível a campanha do Fortaleza. Eu tava vendo entrevistas do Vojvoda e do Marcelo Paes, várias matérias e programas do pessoal falando, porque realmente E é enche de difícil, orgulho, né? é difícil encontrar pessoas que têm esse senso, assim, de é futebol cearense, não é Fortaleza, não é Ceará, é futebol cearense e eu vou acompanhar de todas as formas. Meu pai é assim, meu pai é torcedor do Ceará, mas assiste jogos do Fortaleza Sério? também. Passada. Por conta dessa representatividade, né? E eu acho que o futebol é como você estava falando, é sobre conexões e sobre representatividade. Não só futebol, mas esportes de modo geral. Quando a gente vê as Olimpíadas, por exemplo, a gente vendo pessoas que representam o Brasil, a fadinha, quando tá competindo, que a gente torce para as crianças caírem do skate, é representatividade. A gente se une ali em prol de uma única coisa, torcer. E tipo, quando a gente fala sobre a questão do futebol cearense, também dessa questão da conexão e da representatividade, eu acho muito interessante a relação, até uma coisa que me inspira muito, voltando nessa questão da conexão, é a relação do Vojvoda, quando ele fala sobre o povo cearense. Tipo, eu gosto muito de fazer essa relação do ser LGBT e muitas vezes não ser reconhecido nos espaços do esporte porque às vezes é muito hostil pra nós. Sim. E, tipo, isso vale pra qualquer tipo de preconceito. Muitas vezes, tipo, você, sei lá, você é um nordestino, um time nordestino, você não vai ser aceito muitas vezes por times do eixo, pela mídia do eixo, porque existe estigmas, existe preconceito e tal. Chegou um argentino aqui que teve esse olhar com o povo cearense de valorização do povo cearense. Tipo, eu gosto quando ele fala assim que é um povo genuíno, um povo que ajuda. E tipo, chegou um cara que você nem imaginava, eu acho difícil. Você pegar uma pessoa de países, de estados do eixo sul-sudeste e ter esse mesmo olhar de não ver como se sempre os outros quiserem ir pra lá, mas sim que a gente também é um expoente, é uma vanguarda de algo e que tem algo a ser valorizado, um projeto, uma coisa que pode florescer, né? Tem um potencial. É um respeito muito grande que ele tem com a gente. E eu acho que isso aí colide até mesmo com aquele torcedor do Botafogo, não sei se tu viu, que ele falou do Nordeste, né? Falou sobre o Bahia, por exemplo, não ser do futebol. O futebol não é pro Bahia. As belezas naturais são pro Bahia. Deixa o turismo pro Bahia. Isso remete ao quê? O olhar da pessoa que está de fora. Que tudo tem que ser sobre eles, para eles. O turismo é para eles, não é para quem está ali no local. Voltando assim sobre o negócio da representatividade, o esporte, tipo, na geografia a gente usa o termo chamado soft power, né? Que é como uma região, um lugar, consegue demonstrar poder e trazer um certo tipo de identidade de representação. E é muito legal, assim, tipo, ter esse tipo de representatividade aqui do povo cearense, mostrar que a gente pode fazer um trabalho legal, um trabalho bem feito. E voltando também à questão do ser LGBT, tipo,
para qualquer tipo de preconceito no geral, também mostrar que independente de qualquer preconceito, nós não somos definidos por nenhum tipo de estigma ou de algo que foi imposto a nós, né? Sim. Nós podemos tudo. E algo que eu vejo muito na minha pesquisa é sobre o termo de mulher macho, né? Que as pessoas têm esse estereótipo de que uma mulher que se relaciona com outras mulheres tem a obrigação de assistir futebol e um homem que se relaciona com outros homens não vai assistir futebol. Nossa. Vai assistir coisas mais femininas. Eu já ouvi muitas vezes, tipo, o pessoal olhando pra mim com a blusa do Ceará e falando, Valha, que bicha é essa com a blusa do Ceará? Já falaram isso pra mim, entendeu? Não é como se fosse, tipo, normal. A primeira reação que geralmente algumas pessoas têm é tipo, Valha, tu sabe tanto sobre futebol? As pessoas não esperam, porque, tipo, meu perfil não é o perfil que geralmente espero de uma pessoa que gosta de futebol, né? Não é aquela coisa, pra mim, esporte é pra incluir, né? Então, eu nunca me limitei, eu nunca quis ser, tipo, tá num determinado padrão uma caixinha do que você deve ser, né? Exatamente. E é sobre isso, né? A pesquisa é sobre como os esportes eles podem afastar ou trazer para perto. Sim. E eu queria até te perguntar sobre isso. Tu tem ido a estádio? Tu já foi ao estádio alguma vez? E como foi essa experiência, sendo um homem gay? Eu comecei a ir ao estádio, olha que engraçado. Eu comecei a ir em jogos do Fortaleza. Caramba. Porque a minha mãe tinha uma amiga e ela levava a gente para os jogos. E eu era pivete, me levavam para como é que fala? Programado para entrar com jogadores e tal. Que legal. Só que aí depois, quando eu fui me aproximando mais da família, virei torcedor do Ceará, eu comecei a ir, tipo, eu fiz sócio torcedor, né, em 2011, na época que o Ceará tinha subido pra Série A naquela época, e a gente ia, todos os jogos a gente ia e tal. E eu adorava, assim, por estar com a minha família, eu gostava de estar com eles. Só que, não vou dizer pra você, que não é um ambiente super agradável. Porque, de uma forma, a hostilidade está nos detalhes. Quando eles cantam aqueles gritos homofóbicos, quando, tipo, às vezes tem um olhar torto pra você, tipo, o que você tá fazendo ali, entendeu? Sempre tem um questionamento de como você não pertence àquele lugar, né? Então, era um sentimento agridoce, eu acho. Entendi. E eu até falei num podcast sobre isso, eu estava falando com uma mulher, inclusive, e falei sobre como mulheres e pessoas LGBTs, elas acabam sendo oprimidas de alguma forma nos estádios, e ela ficou assim, nossa, sério? Caramba, não sabia. E eu falei sobre pessoas LGBTs, não sei se tá certo. Eu também sei. Pessoas LGBTs, elas irem para o estádio disfarçadas. Ou seja, sem demonstrar afeto com o seu companheiro ou companheira, sobre não trocar carícias, não dar abraço, não se aproximar muito, não andar de mãos dadas. A roupa, ou a forma de se portar, você não tem que ter trejeitos. Tem uma amiga minha que ela é trans e ela já falou pra mim que tinha vontade de ir pra estádio, só que eu não vou chegar pra ela e falar, amiga, vamos. Enquanto vocês que seria um ambiente extremamente hostil pra ela, entendeu? Sim. Tipo, eu ainda reconheço que eu ainda tenho o privilégio de chegar lá e ter uma certa, como é que eu posso dizer, passibilidade. Porque, tipo, se você chega lá e é um corpo muito, não sei se esse é o termo correto, mas um corpo inadequado para aquele lugar, para eles, tipo, vai acontecer uma hostilidade. Não vou dizer que esse é um local que eu vejo como seguro para pessoas trans, assim, principalmente, sabe? Sim, exatamente. E afasta, né? Afasta. A gente Afasta. sabe que só por ter uma grande maioria de homens héteros naquele espaço, afasta. Inconscientemente ou muito consciente mesmo. Eu vou pro estádio com minha namorada, né? E é muito tenso, assim, porque já teve uma vez que me marcou muito, que a gente tava trocando carícias, né? A gente é um casal e teve um cara que começou a filmar a gente. Caralho! Ele começou a filmar e a gente saiu do canto que a gente tava, a gente foi pra outras mulheres, né? Amigas nossas. E o cara continuou olhando, encarando a gente mesmo de um pouco longe, sabe? Até que a gente começou a apontar pra ele e nisso ele saiu correndo, o jogo tinha acabado de começar. Então, com certeza ele estava filmando a gente viu que ele estava filmando, a gente ficou olhando pra ele e ele continuava filmando. Aquela coisa assim de como a gente fosse muito exótico, né? O ser homossexual, bissexual, transexual é uma coisa muito da estranheza, do esquisito. Nunca,
tipo, por mais que eu sinta que avançou em muitas questões, não vou dizer que não avançou. Comparado a anos atrás, tá diferente. Mas ainda tem muita coisa, né, pra mudar e o brasileiro, infelizmente, ainda tem muitos preconceitos, né? Sim. E tu tá falando sobre passabilidade. Eu acho que mulheres que se relacionam com outras mulheres têm uma passabilidade maior nos estádios, porque eu vejo muitas mulheres, casais de mulheres no estádio, mas casais gays eu não vejo. E qual seria a minha ideia? O que é que eu penso sobre isso? Eu acho que é sobre a sexualização da mulher. Então, homens, eles gostam de ver mulheres se relacionando com outras mulheres. Sim. Não que eles aceitem, mas pra eles tem um cunho sexual ali. Elas são objetificadas, né? E por isso que a gente ficou muito preocupada quando estavam filmando a gente, por exemplo. Porque É absurdo, a gente não sabe onde é que foi parar esse vídeo, Sim. entendeu? E é absurdo, é absurdo. Principalmente hoje em dia que tu trabalha com a imagem, né? Trabalhar com produção de conteúdo. Na época eu não trabalhava ainda. Eu tava começando, mas eu ainda não produzia com a frequência que eu produzo hoje. Então eu não tinha visibilidade. E se aconteceu com uma pessoa que é desconhecida, imagina se eu trocasse carícias hoje sendo conhecida, entendeu? Hoje eu não troco, hoje a gente mantém uma distância. A gente, quando é LGBT, a gente sempre tem que ter aquele cuidado, né? A gente sempre fica com medo de estar demonstrando demais, de estar exagerando, sempre ficar se podando. Porque, Exatamente. tipo, se você vê tipo, eu dou aquele exemplo, tipo, existem vídeos, assim, de casais héteros sendo flagrados fazendo coisas obscenas em público, o pessoal zoa, o pessoal acha engraçado, divertido. Agora bonito, vai ser circula. um casal LGBT fazendo isso? É promiscuidade. Não que ambos estejam certos, nenhum dos dois está certo. assim. Mas é porque existe essa disparidade, essa cobrança de que a gente, tipo, ok, pode ser gay, mas não muito. Tem que ser assim. Não assado. demonstre muito. Ai, é complicado. Mas voltando agora, né? Cara, pesquisa sensacional essa aí, porque me faz refletir muito e trazer exatamente essas visões diferentes, sabe? Porque eu entrevistei outras pessoas e essas outras pessoas, elas tinham uma visão diferente, como pessoas hétero, por exemplo, que vão ao estádio. E entrevistar uma pessoa LGBT também, que sabe exatamente o que a gente sente, é muito interessante, porque eu entrevistei um homem hétero, entrevistei uma amiga minha que é hétero, mas é mulher, e ela me entende enquanto mulher, mas não me entende enquanto pessoa LGBT. O homem hétero não me entende de forma alguma. E tu me entende enquanto uma pessoa LGBT também. E a gente ser uma minoria, indo para esses espaços e mostrando que a gente pode sim existir, mas também sem demonstrar muito, é doloroso de certa forma, porque eu criar conteúdo, para eu criar um conteúdo, qualquer vídeo, eu tenho que estudar 3 vezes mais, porque eu tenho que saber o que eu estou falando e ter plena convicção. Um homem pode espalhar fake news, que os homens vão acreditar, porque homens protegem homens. Mulher no esporte é uma coisa assim, né? Se você fazer um A, assim, que seja fora de tom, é uma cobrança muito mais absurda. Eu vi, assim, comentários no Twitter, no Twitter, No falecido Twitter, eu não esqueci o nome dela, acho que era Renata alguma coisa. Renata Silveira. Uma comentarista, né? Sim, é narradora. Narradora. Tipo, meu Deus, esse pessoal assim, só falta botar ela na cruz e apedrejar, porque qualquer coisa que ela fala ou faz Tudo tá é errado. absurdo. E tinha gente que falava abertamente, meu Deus, mulher não serve pra narrar futebol. Não existe escrúpulos, assim, quando se trata da mulher no futebol, né? É muito escancarado. E, obviamente, assim, voltando a falar, que muitas coisas mudaram. Não vou dizer que não teve avanço em certas questões, mas ainda tem muita coisa, né, a melhorar. Nossa, é absurdo, a ponto que, nossa, incontáveis comentários sobre, vai procurar uma louça pra lavar. Nossa. Pra mim, não mais, porque hoje a galera me respeita. E eu acho que eu consegui algo quase impossível, de homens olharem pra mim num tom de respeito. Porque homens, eles olham pras mulheres sempre com a sensação de serem superiores. E hoje eles me respeitam, até me endeusam, alguns me endeusam pelo que eu falo. Isso é muito legal, sabe? Não pela... Claro, como criadora de conteúdo é incrível, mas por ser mulher, ter homens me respeitando em um meio extremamente machista é muito legal. Claro, ainda tem gente que enfim, hater todo mundo tem. Mas é muito legal isso. Nesses espaços que você frequenta ou já frequentou, é comum ver mais homens ou mais mulheres? E quais espaços tu já chegou a frequentar também, né?
De espaços assim... Esportivos, né? Estádio, ginásio, Paulo Sarazate, enfim. Então, eu fui mais para estádios, né? Presidente Vargas, eu moro no Benfica, né? Então já vivenciei muito... Eu acho que não só dentro do estádio, mas fora dele também. Eu acho que tanto dentro como fora dele também tem muita movimentação assim lá no bairro. No Castelão também, na época que eu era sócio, também já fui bastante na época pra lá. E assim, né? Bem mais homens que mulheres, né? Tipo... Apesar de ter uma presença feminina hoje mais forte, ainda é muita predominância masculina. Mas hoje, o que é que te leva a preferir assistir jogos pela televisão e não ir presencialmente? Olha, primeira situação Ceará, tá foda. Eu não vou dizer assim que eu me sinto estimulado também a ir pra estádio, também porque, como eu te falei da minha relação familiar, Sim. eu não tô mais tão próximo deles e antes eu gostava de ir com eles, né? Então, quando eu não saio mais com eles, eu acabei meio que perdendo essa vontade de ir. Eu não vou falar pra você, tipo, que eu me senti intimidado, porque eu nesse ponto, eu sempre fui meio destemido. Eu gostava daquela coisa de estar lá, xingando o jogador. Eu adoro isso, sabe? Tipo, eu acho que o fato de ter um pouco de hostilidade com pessoas LGBT não me intimida ao ponto de eu não me sentir bem de estar torcendo futebol. Mas eu não sei se também... Não, os preços não. Inclusive é uma coisa que é muito elogiada até no Fortaleza mesmo. Teve até uma discussão recente que os preços dos times do Rio de Janeiro são caríssimos e aqui é um preço mais acessível, né? Então isso eu não vou dizer que é uma motivação, porque aqui é realmente mais barato. Sim. Mas tá aumentando. tá aumentando. Tá aumentando. Ainda é mais democrático aqui. Tá tudo aumentando. Mas eu acho que ainda é mais democrático aqui. Justamente por ter esse acesso. Fortaleza tava dando ingresso de R$15 e tinha gente... Dando não, né? Tava vendendo. Tava vendendo ingresso de R$15 e tinha gente que ainda assim não ia. E por que tava afastando isso? O Fortaleza tava numa crescente, tava ganhando jogo em cima de jogo. E a gente estava pensando muito sobre isso, criadores conversando entre si, conversei com pessoas do sócio-torcedor, o que está afastando as pessoas desses espaços? E está muito relacionado sobre todo o processo de ir para o estádio. Não só a venda de ingressos, mas se você for pegar um Uber e gastar gasolina, o que você gasta comprando cerveja lá dentro, não necessariamente cerveja, mas o espetinho você vai querer comer, você vai precisar jantar. Então tudo isso, tem gente que gasta. Eu, pelo menos, acho que eu gasto R$100 por jogo. Sim. Economizando. Porque, R$30 de Uber Moto. Não, só o estresse do Uber. Porque pra você conseguir os preços caríssimos, porque é muito concorrido, então o preço aumenta, né? Sim. Então a logística realmente é complicada. É burocrática. Você acredita que a violência de gênero, seja verbal ou física, seja um dos motivos para afastar as mulheres desses espaços? Com certeza. Meu Deus, tipo... É um ambiente muito machista, né? Muito machista. Não é incomum você ver casos de violência, não vou nem dizer só contra a mulher, né? Apesar da pergunta sobre isso, mas violência no geral, né? Tipo, é muito hostil, assim. Às vezes as pessoas se sentem extremamente acuadas, às vezes tá com criança, leva a família lá. Então, assim, você já sendo mulher... num espaço desses, você já se sente acuada só por isso, assim. Até tirando assim um recorte. Imagina você já sofrendo por ser mulher, né? Sofrendo pela falta de respeito que os homens têm pelas mulheres e pelas mulheres que gostam de esporte e acompanhar futebol, né? Exatamente. E pessoas LGBTs, tu vê com frequência, tu consegue identificar? Olha, é difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas é legal quando eu consigo identificar, porque é aquela coisa que a gente sempre fala. O ser LGBT é uma existência política. Nós, ocupando espaços, é um ato político. A gente precisa falar um A. Só a gente estar lá, da forma que a gente quer se vestir, da forma que a gente quer ser, já é uma forma de expressão, assim, a manifestação da sua existência. E isso, pra mim, é muito importante. Mas não é fácil, assim, identificar pessoas LGBT no estádio. Geralmente, como a gente estava falando antes, né? A gente tenta meio que se passabilizar pra se sentir até mais seguro. É uma forma de se proteger até, né? Então, não é fácil, mas... quando você observa, principalmente se você vê um casal expressando, porque às vezes eu acho tão bonito quando eu vejo um casal tirando foto
se dando selinho. Sim, isso que tu falou é muito legal sobre passabilidade, porque é algo que eu sinto também, que as pessoas elas vão, mas elas vão disfarçadas. Eu não consigo identificar. De modo geral, eu acho que é meio difícil você identificar a orientação sexual de uma pessoa só olhando pra ela. Normalmente você, assim, na verdade não, né? Você não tem que perguntar nada, porque você não pergunta pra uma pessoa hétero, por exemplo. Sim. E aí, você é um homem hétero, ele tenta demonstrar ao máximo que ele é um homem hétero, sabe? É muito escancarado, você consegue reconhecer. E pessoas LGBTs você tem um pouco mais de dificuldade, porque elas já tentam estar inclusas nesse ambiente que já é muito hostil. Ele já afasta muito. Você teve alguma experiência pessoal, conhece alguém que tenha passado por situações de violência de gênero em ambientes esportivos? Seja assédio com mulheres, pessoas LGBTs, algum tipo de violência mesmo, agressão física? Olha, eu não vou te dizer que eu tô lembrado agora de um caso específico, mas apesar disso, tipo, chega a ser até... qual é a palavra que eu utilizo? É tão recorrente, né? Caso de assédio, caso de violência, caso de situações desse tipo de violência de gênero, né? Que eu fico até surpreso de eu não ter um caso específico para falar para ti agora sobre isso, né? Mas é super comum, né? Tipo, infelizmente. Infelizmente, é muito comum. Inclusive, eu tava no Nordones essa semana e do nada chegou uma mulher entrando no banheiro, do nada, do mais absoluto nada. Eu não sei nem como é que começou essa conversa, mas ela falou assim: ainda bem que a gente tá aqui no banheiro, né? Porque normalmente tem esses viadinhos que entram no banheiro se passando por mulheres. Isso é um absurdo e não sei o quê. Se é homem, tem que usar banheiro de homem, não sei o quê. Transfobia, né? Gratuitamente. Do nada, ninguém perguntou nada pra ela. Eu só não respondi porque, real, eu tava dentro do banheiro, então eu não sei quem era a pessoa, eu não conseguia reconhecer. Mas veio aqui pra eu falar. Pronto, tu tocou num ponto importante. Tu imagina uma pessoa trans utilizando um banheiro dentro do estádio. Essa pessoa não vai usar o banheiro. Eu nunca vi. A pessoa não vai usar o banheiro. Vi. Porque, tipo, se ela vai entrar no feminino, ela vai ser rechaçada. Se ela entrar no masculino, ela vai ser rechaçada. Então, assim, Exatamente. E aí? Já começa no banheiro, entendeu? E aí, como é que faz? Em caso de violência de gênero, como você agiria e a quem recorreria? Em caso de eu presenciar violência de gênero Ou sofrer. ou sofrer, é porque, tipo, quando a gente fala gênero, questão também aborda pessoas trans também. Também. É porque assim... Porque, tipo, quando falo de gênero, eu penso logo de violência contra a mulher, né? Também é o principal, né? Que as pessoas falam mais, no caso, não o principal, mas as pessoas falam mais. Mas violência de gênero que estão relacionadas a esse afastamento sobre demonstrar feminilidade, porque a gente sabe que homens gays, eles acabam sendo mais oprimidos porque eles se parecem mais com mulheres, no caso, eles gostam de mesmas coisas que mulheres e eles acabam se aproximando mais desse feminino, desse Sim. ser feminino. Existem várias questões sobre isso, né? Então, é até aquilo que eu falei, a mulher macho, por exemplo, ela acaba sendo um pouco mais acolhida. Por quê? Porque ela tem ideias, nem ideias, ela só quer tá ali no meio, ser inclusa de alguma forma. E os homens acabam respeitando isso também, por elas se parecerem mais com eles, entendeu? Muitas vezes, para elas se sentirem mais aceitas, elas começam até a reproduzir certas falas e comportamentos machistas para elas se sentirem mais aceitas, né? Mas é aquela coisa, nunca você vai ser aceito 100% mesmo se você reproduzir, porque você é um corpo que eles não queriam que você tivesse ali, né? Então, o gênero é isso. A violência de gênero, quando você pensa você ser oprimido por ser quem você é. Olha, eu acho que o importante é você não se calar, né? Não tem como você se calar. Se for acontecer com outra pessoa, você se impor e proteger essa pessoa. Se for com você buscar apoio das pessoas da sua rede de apoio. Eu acho que você, quando é uma minoria, você precisa ter pessoas que sejam como você ou sejam pessoas que lhe apoiem. Porque sabe que sua existência, ela sempre vai correr riscos. Eu acho que nunca, tipo, você sendo LGBT... nunca você vai estar 100% seguro assim, nos lugares, porque você está sempre sendo sujeito a preconceito, não só LGBT, né? Mulheres, enfim, pessoas que podem passar por algum tipo de violência quanto a essa questão, né?
Então a gente não pode se calar, porque é o nosso direito ser respeitado, o nosso direito é ocupar esses espaços, assim, como qualquer outra pessoa. Então a gente tem que lutar pelo nosso espaço, né? Exatamente. Se existisse um aplicativo que pudesse facilitar as denúncias contra a violência de gênero, incluindo um botão para contatar a polícia rapidamente, um alarme para chamar a atenção de todos ao redor em caso de violência e vários canais de denúncia e informações para todos os tipos de violência de gênero, você acredita que se sentiria mais protegido para frequentar espaços esportivos sozinho ou acompanhado? Olha, seria interessante, né? Eu acho que a tecnologia tem que ser utilizada a nosso favor sempre e é importante a gente sempre pensar em alternativas que façam a gente se sentir mais seguro e utilizando a tecnologia como uma forma como é que eu posso dizer? Usar a tecnologia como uma forma não só de se proteger, mas de se comunicar a outras pessoas do que está acontecendo, criar essa rede, né? De apoio. Eu acho uma excelente ideia. Eu acho que seria muito massa, assim, um aplicativo com essas funções. Eu acho que seria muito útil. E esse aplicativo seria um avanço para políticas públicas do estado do Ceará, na sua opinião? E qual a importância de ter um aplicativo assim? Acho que tu já falou um pouco sobre isso, mas seria um avanço nas políticas públicas? Olha, com certeza. Assim, se ele for bem aplicado, se ele for eficiente, né? Enfim, porque às vezes a gente tem uma ideia, né? Cria e nem sempre se materializa do jeito que a gente quer, porque, enfim, ocorrem coisas que podem fazer dar certo, mas tendo uma efetividade, seria realmente um avanço, assim, muito grande para nossa segurança, né? Eu acho que toda alternativa e todas as ideias são importantes para a gente construir essa rede de proteção, né? Construir esse apoio. Eu sou o João Gabriel, tenho 28 anos, sou homem cis gay e sou torcedor do Ceará Esporte Clube. Já frequentei bastante estádios, não frequento mais, mas gostaria sim de voltar a frequentar, porque eu quero me sentir mais seguro e eu quero levar pessoas como eu, pessoas próximas a mim, e que elas se sintam seguras também. Diga não à violência de gênero.